Muito tempo passou e finalmente James Cameron retornou com uma das franquias mais esquecidas pelo público geral na cultura pop com Avatar: O Caminho da Água, uma continuação que é muito mais superior que o filme de 2009, enriquece a franquia e mostra que James Cameron está mais que preparado para tornar de Avatar uma das franquias mais grandiosas e populares do cinema moderno que a gente tem até então. Enfim, galera, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Antes de mais nada, como sempre, eu já quero lembrar vocês de se inscreverem no canal, ativarem as notificações e deixarem bastante like para dar aquela força marota que vocês estão acostumados a dar aqui, beleza? Vamos lá! Seguinte, galera, finalmente vocês podem ver que eu estou num cenário diferente aqui, principalmente para gravar sobre Avatar: O Caminho da Água, o filme aí que continua as aventuras, a jornada da família de Jake Sully e os Na'vi, se passando um ano depois dos acontecimentos do primeiro filme, de certa forma, e que mostra o Jake Sully e a Neytiri, que é a personagem da Zoe Saldana, eles estão formando uma nova família ali, né, de avatares, de navios e tudo mais, até que uma antiga ameaça retorna das cinzas e eles são obrigados a fugirem e combater novamente o exército de humanos que volta para Pandora. Enfim, galera, essa é a sinopse mais básica que eu posso dar do filme sem dar spoilers, mas no geral o que eu quero falar sobre Avatar: O Caminho da Água aqui é que, assim, durante muito tempo eu andei vendo algumas análises do filme já, e eu vi muito a maneira que a galera elogiava o filme de certa forma, e eu quero fazer dessa análise um ponto de vista diferente, porque eu não quero ficar falando e falando que, cara, tecnicamente o filme é impecável, tecnicamente o filme é espetacular, as cenas de ação do filme são grandiosas, porque isso é algo que o James Cameron sabe fazer. Cara, a direção de James Cameron aqui, ele volta com uma direção muito mais confiante, muito mais segura de si, durante muitas cenas de ação aqui, na própria grandiosidade do filme, nos visuais do filme, de certa forma, na própria construção de mundos, né, na questão de ele construir agora um novo universo aqui, subaquático, né, onde a gente vai conhecer o novo clã de Na'vi, que não são os Na'vi aqui, né, que são os subaquáticos aqui, que eu até esqueci o nome, obviamente, porque, gente, é difícil lembrar o nome de cada um dos personagens. Cada um dos clãs desse universo aqui é nome complicado pra caralho, mas enfim. Então é muito interessante como James Cameron ele conseguiu construir um universo muito mais amplo, muito mais expansivo nesse segundo filme que a gente viu no primeiro filme, e mostra que Pandora é um local muito mais aberto, muito mais grandioso do que a gente tinha visto anteriormente no primeiro filme, sabe? Mas o que eu quero falar de fato aqui é sobre o roteiro, sobre a história do filme. Eu vi muitas críticas falando que, tipo, durante muito tempo houve muitas críticas com o primeiro filme da questão de ser uma história muito simples, ser uma história que carrega temas muito fáceis ali de ambiental, a questão de humano que destrói o ambiente ambiental e você tem que impedir, sabe, você tem um povo nativo que tem que impedir os humanos e tudo mais. É aquele velho formato de história simples. Mas, em compensação, o James Cameron ele sempre foi um diretor que buscou ter roteiros e histórias simples para seus devidos projetos. A gente vê isso na franquia do Exterminador do Futuro, pela questão de ser um robô e um garoto no primeiro filme. A gente vê isso no Titanic, que é uma história de amor, de romance, em meio a um dos maiores eventos tensos da nossa época, de certa forma, que foi o Titanic, né, caindo e afundando no meio do mar, né? Então, assim, no meio do Oceano Atlântico. Então, assim, de certa forma, o James Cameron sempre foi um cara que gostou de contar histórias simples. Em Avatar, nunca foi diferente. O primeiro filme, ele é realmente uma história simples, só que aí eu te falo um negócio. Grandes franquias nem sempre precisam ter grandes histórias. Grandes franquias começam com histórias pequenas e à medida que os seus personagens vão evoluindo, a história vai evoluindo junto. Essa é o principal conceito que James Cameron carrega para suas devidas histórias. E aqui em Avatar: O Caminho da Água não é diferente. Eu acho que ele é uma continuação que ele supera o primeiro em muitos quesitos, inclusive na própria história, porque eu acho que os temas que o James Cameron resolve debater aqui é sobre família, é sobre a questão da fortaleza, é sobre os laços que a gente cria com as pessoas que a gente ama em nossa volta, é sobre perdas, é sobre superação.
e principalmente é um filme que fala muito sobre família, cara. O tema principal do filme aqui é sobre família. Tem um diálogo do Jake Sully pra Neytiri que tá até nos materiais promocionais do filme, que é a questão de, tipo, ele fala: esta família é a nossa fortaleza. Essa frase define o que é o filme inteiro. É um filme sobre família, é um filme sobre luto, é um filme sobre perdas, é um filme sobre você aceitar que não é o lugar de onde não é o lugar de onde você veio que torna quem você é, e sim você escolhe quem você vai ser, entendeu? É um filme que você mostra muitos personagens ali, os filhos do Jake Sully, dá um protagonismo muito maior para os filhos aqui, sabe? Então aqui a gente tem muito os personagens aqui, os filhos aqui, que alguns são interpretados pela cientista lá e tal do primeiro filme, lá pela Grace e tal, que ela retorna aqui para viver a pele de uma das filhas do Jake Sully com a Neytiri aqui e tal, que ela tem um passado muito interessante ali. E a gente também tem o retorno do vilão do primeiro filme, que é o Quaritch aqui na forma de Avatar, nesse segundo filme aqui, que, cara, o antagonismo do filme é o ponto mais fraco do roteiro, mas em momento algum o James Cameron deixa esse ponto fraco do roteiro inflar todo o filme, porque existem tantos conceitos interessantes que o James Cameron bota nessa continuação aqui que superam o próprio antagonismo do filme e que mostra que no fim é um filme muito mais sobre é um filme muito mais que lida muito mais com os temas do que necessariamente com seu grande antagonismo, com a sua grande história e com grandes vilões e tudo mais, sabe? Então, assim, se você espera que vai ser uma continuação que vai expandir muito mais a história, que vai tornar essa história muito mais grandiosa, esquece, porque Avatar: O Caminho da Água é exatamente o que foi o primeiro filme, só que agora no ponto de vista dos filhos do Jake Sully, mas ao mesmo tempo ele expande o universo de Pandora de uma forma muito mais grandiosa e mostra que James Cameron está mais que preparado para tornar de Avatar uma das franquias mais populares e grandiosas da história do cinema moderno que a gente tem até então. Porque assim, é muito fácil eu chegar aqui e falar para vocês que assim, a gente tem hoje em dia filmes da DC, filmes da Marvel, filmes de herói, essa era de heróis que está dominando o mercado de cinema a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. E eu acho que a gente está precisando de retornar com esses blockbusters que falem, que conversem com o público de uma forma diferente. Eu acho que Avatar é um desses grandes blockbusters que vai conversar com uma nova geração. Então, assim, em 2009 a gente teve o primeiro Avatar que conversava com aquela geração, que era com a geração do Jake Sully e da Neytiri. Agora aqui a gente vai seguir a história dos filhos do Jake Sully com a Neytiri. Então aqui é quase como se Avatar: O Caminho da Água fosse o despertar da força de Avatar, de certa forma, que é você segue o legado, você passa o bastão para a nova geração seguir em frente para os próximos filmes, sabe? Eu acho que como a primeira proposta de uma nova franquia a ser composta a partir desses próximos anos, eu acho que Avatar: O Caminho da Água é o passo firme, passo forte para tornar esta franquia uma das melhores franquias da história do cinema moderno. Enfim, galera, deixem nos comentários o que vocês acharam de Avatar: O Caminho da Água. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, falou e tchau!